Boa noite. Desculpa aí, tá? Imagina, fique em paz, tá tudo certo. Acontece. Vamos lá. Como eu havia combinado com vocês, hoje nós vamos estudar, nós vamos ver a conquista da terra, a conquista de Canaã, tá? E para isso a gente precisa contextualizar aqui, voltando um pouquinho na história, lá no livro de Números. Sei, vamos lá. Maravilha. Em Números 14, nós temos o momento em que os espias são enviados para espiar a terra, os 12 espias, os 12 príncipes, chamados de príncipes, os representantes da nação, cada um, lembrando, representando uma tribo, os representantes, portanto, da nação. Aqui, eles são enviados de Cádiz Barneia. O interessante é que Cádiz Barneia significa lugar de consagração. Quando Moisés reúne esse povo para enviar os espias para Canaã, ele o faz em Cádiz Barneia. E Cádiz Barneia significa lugar de consagração. Aquele lugar foi o lugar que Deus preparou para, a partir dele, enviar os espias que iriam ter o primeiro contato com a terra prometida. E como eu disse, eles são chamados de príncipes, né? Os 12 príncipes, os 12 representantes da nação. Eles chegam em Canaã e se deparam com uma cidade fantástica, e ao trazerem relatório, nós vamos começar a ver aqui agora no livro de Números, tá? Vamos lá, Números, capítulo 14. Deixa eu pegar o texto aqui. Tiago. Oi. Cádiz? Isso. Então, tem outra palavra que eu não entendi. É Barneia. Darleia? Barneia. Tá ok. Vou pegar o texto aqui, aí fica mais fácil, quer ver? Aí você vê no versículo, que é estranho, né? O nome. Deixa eu pegar uma tradução melhor aqui, calma aí. Vamos lá, eu achei aqui, vou explicar um pouco para a gente não precisar ficar lendo muito, e aí eu vou pontuando os versículos aqui para a gente, tá?
Eles retornam depois de 40 dias trazendo o relatório. A congregação, gente, está reunida. Imagina a expectativa do povo. O povo está peregrinando pelo deserto há anos, com a expectativa, com a esperança dessa terra, né? Tendo como objetivo possuírem essa terra. E agora eles estão aguardando aqueles que darão notícias sobre como de fato é essa terra. A expectativa era gigante. Nós trabalhamos aqui com alguns números conservadores de comentaristas que trabalham o número de 1,5 milhão de pessoas. Outros já esticam esse número, dobrando ele para 3 milhões de pessoas. Imagina essa congregação. Quando fala congregação aqui, está falando de toda a nação reunida com a expectativa, aguardando notícias sobre a terra. Chegam os 12, 10 começa a dar o relatório. E aí começam a dizer que a terra que eles foram espiar de fato era terra muito boa. Terra que mana leite e mel. Eu não sei vocês, mas se tinha uns crente pentecostal lá pro meio, já começaram a dar glória a Deus, aleluia. E foi aquele movimento. E aí os 10 dizem assim, porém, sempre tem que ter um porém, né? Porém, existem gigantes na terra. E eles são mais numerosos do que nós. E a Bíblia diz que o povo começa a se entristecer, o coração do povo. A Bíblia usa uma expressão muito forte. A Bíblia diz assim, e o coração do povo derreteu. Imagina, o povo tinha acabado de ver o fruto, né, que eles apresentaram lá, o cacho de uva, os frutos da terra. Coisa maravilhosa. Aí os 10 espias dizem assim, porém, existem gigantes na terra. E eles são mais numerosos do que nós. São aos nossos olhos como gafanhotos, ou seja, inúmeros, incontáveis. E o povo desanima. O povo desanimou. Quando o coração do povo derreteu de desânimo, a Bíblia diz que Josué e Calebe se levanta e faz calar aqueles 10. E agora eu quero que vocês acompanhem a leitura do que Josué e Calebe disseram. Números capítulo 14. Vamos lá. Quem lê para mim do 5 ao 7. Quem lê para mim? Do versículo 5 ao 7. Então, tá saindo o som, Tiago? Tá saindo perfeito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Olha aí. E falaram... Pode continuar. Pode continuar. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Olha aí, essa fala é fantástica, essa fala é tremenda. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Ele nos fará entrar nessa terra. O que
eles estão dizendo entra totalmente em contraste com o que os outros 10 espias disseram. Quer ver uma coisa? Vamos comparar as falas. Por que, Tiago, nós vamos comparar as falas? Porque nós temos esses dois grupos de pessoas em todas as igrejas. Só muda de endereço. Nós temos esses dois tipos de pessoas dentro de todas as igrejas. Vamos comparar as falas. Irmão Marcos, vou pedir para você ficar com esse texto, por favor, continua nele, e vou pedir para alguém abrir, pode ser o irmão Clebson, se puder, em Números capítulo 13, um capítulo anterior. Números... Irmão Tiago. Oi. Vou fazer só uma pergunta. Qual é o significado quando esse texto aqui fala que rasgou as vestes? O que significava rasgar as vestes? Pode causar duas coisas. A mais comum, humilhação. Também pode significar indignação diante de uma situação. Por exemplo, era muito comum entre os religiosos, quando eles viam alguém blasfemando contra o nome de Deus, rasgarem as suas vestes. Como sinal... Caifás fez. Isso. Quando o sumo sacerdote fez perante o... Isso. Lá junto com Jesus. Isso mesmo. Isso mesmo. Como sinal de indignação ou de humilhação. Claramente aqui no caso de Caleb, foi de indignação. Diante do quê? Por que ele se indignou? Por causa dessa fala de Números capítulo 13. O irmão Clebson conseguiu encontrar aí? Acho que não, né? Capítulo 13, versículo? Isso. Versículo 32 e 33, irmão Clebson, por favor. 32. E infamaram a terra. Ó. Tinham espiado. Ó. Perante os filhos de Israel, dizendo... Só um segundinho, irmão Clebson. Na de quem, ao invés de difamaram, como está na do Clebson, está numa fala mais direta. Está, por exemplo, dizendo assim, falaram mal da terra. Na de alguém está assim, falaram mal da terra? Não? Então lê de novo para... Infamaram, né? Então, irmão Clebson, lê de novo pra gente, por favor, essa parte inicial. 32. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Olha aí. Então vamos lá, tem muita coisa aqui nesses dois textos. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o contraste que existe entre a fala dos 10 espias e a fala de Josué e Caleb. Ok? A fala dos 10 espias é: e difamaram a terra. O que é isso? Falaram mal da terra. Difamar é falar mal. Falaram mal da terra. Depois de dar aquela notícia inicialmente boa, eles começam a falar mal da terra. E por que eles estão difamando a terra, falando mal da terra? Pelas aparentes dificuldades que encontraram. Deu para entender até agora, sim ou não? Me ajudem aí. Deu para entender até agora? Sim. Falaram mal da terra. Por quê? Diante da inicial dificuldade que eles encontraram. Tá? E qual foi essa dificuldade? Tá aqui no texto que o irmão Clebson acabou de ler. Diz assim: e lá vimos os gigantes, os filhos de Anak, da raça dos gigantes. Olha aí, lê o texto de novo pra gente, irmão Clebson.
Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhoto. Olha aí. E assim também éramos aos seus olhos. Então a dificuldade inicial, tá, fez com que eles falassem mal da terra. Deixa eu só ver se é a Priscila que tá ligando aqui, gente. Só um minutinho. Só um minutinho. Alô? Tudo, oi? Ah, tá bom. Ah, tá jóia. Tá bom. Tá bom, obrigado. Tá. Uhum. Ah, tá bom, passo sim, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Gente, desculpa, tá? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Esses gigantes que eles viram, olha o relato. Isso aqui é importante, gente. Lê de novo, Clebson, o final do versículo 33, que eu preciso pontuar isso aqui com vocês. E eram aos nossos olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. Olha aí, essa expressão, eles querem dizer o seguinte: eram numerosos, eram como uma multidão de gigantes. Aí desanimou o povo. Por quê? Apesar da nação de Israel ser numerosa, gente, aí, como eu coloquei para vocês, as duas possibilidades. Os números mais conservadores, 1,5 milhão. Os números mais ousados, 3 milhões de pessoas. Mas eram pessoas simples, eram agricultores, pessoas que trabalhavam com a terra, não eram guerreiros. E aí, os 10 espias chegam dizendo: o fruto é maravilhoso, a terra é muito boa, mana, leite e mel, porém, existem gigantes na terra e são inúmeros. Aí a gente vai agora novamente lembrar o relato de Josué e Caleb. Eu tô passando assim bem devagar para vocês, bem devagar, para vocês poderem pegar o passo a passo, tá? Que isso aqui é uma mensagem maravilhosa para vocês aí, para quem vai pregar, para quem vai dar um ensino, tá bom? Isso aqui é uma mensagem muito bonita, mas eu tô passando passo a passo aqui para vocês e pegando todas as etapas. Lê pra gente de novo, irmão Marco, por favor. Deve ser alguma terceira. Qual versículo? O que o senhor leu inicialmente, que eu pedi lá em Números 14. O 14 a partir do 1? Não, pode ler o versículo 7 só. O senhor tinha lido inicialmente do 5 ao 7, mas agora pode ler só o 7. Tá, ok. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Perceberam a diferença do relato? A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Deixa eu falar uma coisa para vocês agora, ó o misterinho aqui. Pega o mistério aqui, hein? A terra aqui do texto pode representar o seu sonho, o seu projeto, a promessa que Deus fez para você, a promessa que Deus fez para sua casa, o ministério que Deus te prometeu. Isso é a terra. E porque muita gente não conquista aquilo que Deus prometeu,
aquilo que idealizou um dia, aquilo que a própria pessoa projetou um dia. Por que que não conquista? Porque fala mal da terra. Porque difama a terra. Porque despreza a terra. Teve uma vez que uma irmã, ela veio pedir oração pelo filho dela, e geralmente quando alguém pede oração pra gente, eu particularmente costumo perguntar se tem algum propósito específico, é por algum motivo específico, né? E aí ela disse que era pelo filho dela que estava indo muito mal na escola. Aí eu falei, vamos orar sim, irmã, tal, qual o nome do seu filho? Daí ela falou, aquele burro, o nome dele é tal. Eu tomei um susto. Eu falei assim, minha irmã, eu entendo o nervosismo da senhora como mãe. Eu entendo que deve ser muito difícil, né, estar lidando com isso. Mas profetiza a bênção. Profetiza coisas boas na vida do seu filho. Não chama mais ele por esse nome, não. Não rotule a vida dele com este rótulo mais. Aí eu disse a ela, enquanto a senhora falar mal daquilo que Deus te prometeu, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Faz sentido, gente, o que eu estou dizendo, sim ou não? Com certeza, Thiago. Ó, o profeta perguntou para a mulher assim, vai tudo bem contigo? Ela disse o quê? O que ela disse? Quem lembra? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Exatamente. Mas estava tudo bem com ela, Valdeci? Ela estava em paz? Não, o filho dela tinha morrido, né? Olha aí. Acabou de perder um filho. Então não estava tudo bem, mas ela profetizou. Ela profetizou na própria vida dela. Isso aqui não é loucura. Isso aqui é você saber que apesar dos gigantes que existem, a promessa que Deus fez para sua vida é maior do que tudo isso. O que não dá é para falar mal da terra, né? O irmão quer que Deus faça obra na vida da esposa, mas vive profetizando maldição, só abre a boca para xingar, para amaldiçoar. Não acontece. Não vai mudar. Tá dando para entender? O filho tá com dificuldade na escola. Você sabe da dificuldade? Diga, meu filho, eu sei que você tá com dificuldade, tô aqui para ajudar, mas você é uma bênção. E declara a bênção. Eu gosto do profeta Ezequiel, que no meio de um vale de ossos sequíssimos, ele conseguiu profetizar e declarar que dali se levantaria um grande e poderoso exército. Essa é a ideia. Essa é a ideia. E geralmente, deixa eu falar isso aqui para vocês. Quer ver? Deixa eu achar o texto. Porque se eu falar e não mostrar aqui na Bíblia, alguém vai falar que eu estou inventando. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui. Deixa eu pegar aqui, quer ver? Vou pegar o texto aqui já. Ó. Geralmente, os problemas não são do tamanho que nós dizemos que eles são. Quer ver uma coisa? Vou mostrar aqui, ó. Números capítulo 13. O irmão Clebson, ele leu o versículo 33, foi isso? 32 e 33. O 32 e o 33? Deixa eu ver aqui, calma aí.
Deixa eu pegar aqui. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Lê o versículo 22 pra gente. Pode ler, irmão Clepson, do capítulo 13. Vou mostrar isso aqui pra vocês, que nem sempre os problemas são do tamanho que as pessoas dizem ser. 13 e 22? Isso. Números. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Olha aí. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Só o 22. Lê de novo até filhos de Anak. Só até aí. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Pronto. Vocês se lembram do versículo que o irmão Clepson leu quase agora? Que eram inumerosos, que eram os gigantes, descendentes dos gigantes, que eram uma multidão. Olha a multidão aí, gente. Eram 3 gigantes. Eram 3 gigantes. Eles viram 3 gigantes e se apavoraram. Eles viram 3 gigantes e se apavoraram e disseram: é uma multidão. Sabe o que é isso? Pessoas que maximizam os problemas. Pessoas que aumentam o problema. Todo problema é chato. Ninguém gosta de passar por problema. Só que às vezes nós aumentamos os problemas. Gente, eu preciso dar uma pausa aqui que chegou no último minutinho. Eu vou pedir para vocês retornarem rapidinho, que eu vou pegar o fio da meada aqui de novo, tá? Exatamente nesse ponto que eu tô falando com vocês agora, tá bom? De aumentar o problema, de maximizar o problema. Vou finalizar aqui e vou pedir para vocês retornarem rapidinho. Tá ouvindo, Tiago?
Tô. Perfeito. Vamos lá, todo mundo retornou já? Vamos lá, olha, eu estou falando sobre maximizar os problemas, aumentar os problemas. Problema por si só é chato, ninguém gosta de ficar passando por problema. Só que às vezes nós temos essa tendência de aumentar o problema, né? O problema é desse tamanho, a gente aumenta de maneira incalculável. Foram exatamente essa postura que os 10 espias tomaram. Viram 3 gigantes, Sesal, Talmai e Sesai. E disseram, é uma multidão. É uma multidão de gigantes. Então nós temos que tomar cuidado para não ter a mesma atitude que os 10 espias. Essa atitude de ver que de fato aquilo que Deus nos... Olha, gente, entenda isso. Eles viram, de fato o que Deus nos prometeu é verdade. É real. Valeu a pena. Valeu a pena chegar até aqui, valeu a pena lutar, valeu a pena perseverar, passar pelo deserto, a terra é boa mesmo. Aí diante da primeira dificuldade eles abrem mão de tudo. Tem pessoa que tá isso aqui, ó, para conquistar o que Deus prometeu para ela. Aí diante da dificuldade ela retrocede, ela para, ela desiste. Ela não quer mais. Ela diz, é muito gigante. Eles são mais fortes do que eu não vou vencer, não vou conseguir, não tem jeito. Quando na verdade nem é tudo isso. Nem é tudo isso. Deixa eu contar uma história para vocês. Nós temos que ser como Josué e Caleb. Tem dificuldade? Tem. Tem luta? Tem. Mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês já ouviram a diferença entre o pessimista, o realista e o otimista? Esses 3 tipos de pessoas? Quem já ouviu? Alguém já ouviu? Já ouviram a história do pessimista, otimista, do pessimista, realista e o otimista? Vou contar para vocês. O pessimista, o realista e o otimista estavam num barco e enfrentaram uma tempestade, ventos fortes. O pessimista, quando o vento forte começou a bater, ele reclamou do vento. O realista, quando o vento começou a soprar, ele aceitou do jeito que veio. Ah, tá ventando mesmo? Fazer o quê? Ah, tá sol, fazer o quê? Tá chuva, fazer o quê? Ah, a porta tá fechada, fazer o quê? Ah, a porta abriu, fazer o quê? É o realista. O otimista, quando o vento soprou, ele levantou a vela, aproveitou o vento e navegou, aproveitando aquele vento. Diante do problema, nós temos 2 opções. Ou reclamamos paralisados diante dele e retrocedemos, ou você aproveita esse problema como uma oportunidade para chegar no lugar que Deus prometeu te colocar. Faz sentido, gente? Sim ou não? Faz sentido? Faz, pensa. Ó, deixa eu dizer para vocês. O que seria de Davi sem Golias? O que seria da história de Davi se não fosse Golias?
Sabe o que foi Golias para toda a nação? Foi uma grande afronta, foi medo, foi incerteza, foi a possibilidade de se tornarem cativos, foi o medo que paralisou, ninguém quis ir lutar contra Golias. Mas Davi viu em Golias a oportunidade. Golias, na vida de Davi, foi o trampolim para ele chegar no lugar que Deus queria colocá-lo. Aí eu pergunto para você, o que seria de você sem aquele problema que você passou? Sem aquela dificuldade que você enfrentou e venceu? O que seria de Davi sem Golias? Tem uma frase que diz que oportunidades são problemas disfarçados. Problemas, né, na verdade, são oportunidades, só que disfarçada de problema. Eu penso que diante de situações difíceis, nós poderíamos perguntar mais o para quê do que o porquê. Ah, por que disso? Por que daquilo? Não. Para quê? Para o quê? O que eu posso aprender com isso? Essa foi a postura de Josué e Caleb. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar essa terra. Sabe o que Josué e Caleb fizeram? Tiraram o foco do problema. Quanto mais a gente foca no problema, menos energia nós temos, menos força nós teremos. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Para de focar no problema e começa a focar naquilo que Deus prometeu. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Deu para entender? Sim ou não? Até aqui tranquilo? Me ajudem aí, me ajuda aí. Sim. Amém, pastor. Tranquilo Glória até a aqui? Deus. Eita, saiu até um glória lá. Meu Deus do céu. Ponto para mim, pastor. Ponto positivo. Olha aí. Bom, agora nós vamos dar um salto aqui na história. A gente vai sair de Números, capítulo 14, capítulo 13 e capítulo 14 que nós estamos, e nós vamos lá para Josué, capítulo 14 também. Vamos lá? Josué, capítulo 14. Quem achou Josué 14? Eu achei, pastor. Qual versículo? Leia, por favor, a partir do versículo 5. Aí eu vou pausando a leitura, mas pode ler a partir do 5, por favor. Olha que tremendo isso. Só um segundinho, Valdeci, só um segundinho, para gente sintonizar aqui. Aqui em Josué 14 já é a conquista da terra. Aqui em Josué 14 já é a partilha da terra. Moisés morreu, Josué assume, tá? E agora é a partilha da terra. Olha aí, lê pra gente, por favor. A partir do versículo 5, né? Isso, por favor. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Olha aí. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus,
em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Olha aí, só um segundinho. Tá vendo aí, irmão Marcos? Cádiz Barneia. A palavra aí. Onde foi isso que eu disse no começo? Foi onde Moisés reuniu a nação e enviou os 12 espias para espiarem a terra. Continua, por favor, irmão irmão Valdeci. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Olha o que eu disse a vocês. Olha o que eu disse a vocês. A expressão fortíssima aqui. Os 10 espias fizeram derreter o coração do povo. Gente, esse derreter o coração é trazer um desânimo profundo. Olha aí. O que eu disse lá no início para vocês. Continua. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então, Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida. Olha só, gente. Quanto tempo 46, passou, Valdeci? Quanto tempo 45 passou? anos. Olha aí. 45 anos se passaram. Lê que isso aí é tremendo. Lê. 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Olha só, tá bom até aí. Gente, isso aqui é fantástico. 45 anos se passou. E o que nós temos aqui agora? Josué é o líder, Caleb está diante da partilha da terra. Talvez, Josué, na tentativa de facilitar para o amigo, quis dar uma outra terra para ele, mais fácil, né? Um lugar mais acessível. Aí Caleb disse assim: não, Josué, a promessa de Deus através da vida de Moisés foi: onde pisar o meu pé. Aí ele vai dizer: já passou 45 anos desde que Deus falou, mas a minha força ainda é a mesma. Eu estou tão forte quanto antes. Isso aqui é tremendo, gente. Sabe o que Caleb está dizendo? O Josué, há 45 anos atrás, quando Deus liberou essa promessa, eu era crente, continuo sendo. Olha aí. Há 45 anos atrás eu acreditava em milagres. Continuo acreditando. Deu para entender, gente? Sim ou não? Sabe o que significa isso aqui pra gente? Perseverança. Perseverança. E eu queria deixar isso aqui para vocês. Persevere naquilo que Deus disse que vai fazer. Não desista. Não abandone. Não retroceda. Não pare diante das dificuldades que aparentemente querem se colocar como maiores do que de fato são. E principalmente, eu não posso deixar de dizer isso: não faça parte do grupo dos 10 que falam mal da terra, que difamam a terra, que degrinem a terra.
faça parte do grupo de Josué e Caleb, que mesmo sabendo de toda a dificuldade, tira o foco do problema e coloca o foco na promessa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. E deu ou não deu? Deu ou não deu, gente? Sim ou não? A gente tá lendo aqui, ó. Deu ou não deu a terra? Deu sim. Olha aí. Tudo conforme Deus falou. Exatamente. Tal a minha força era, agora é. É o primeiro amor. É o primeiro amor. Caleb tá no primeiro amor aí, ó. 45 anos. Tava fogo puro ainda, pentecostal, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Olha aí. Eu não sei o que acontece com alguns crentes que quanto mais tempo de igreja, pior fica. Eu não sei o que acontece, tem que ser o contrário. Quanto mais tempo de igreja, melhor a gente tem que ficar. Não, agora eu tô experiente. Não, agora eu não sou mais menino. Deveria continuar sendo. Faz sentido, gente? Sim ou não? Sim. Maravilha. Deixa eu fechar essa parte aqui então. Essa é, resumidamente, a conquista da terra. Tá? Essa é, resumidamente, a conquista da terra. É lógico que envolve outras questões, né? Como os frutos os frutos da terra de Canaã, que gera polêmica aí. O fruto da terra prometida, dizem que 2 homens precisavam carregar um cacho de uva e tal, enfim, aí são os pormenores, mas o que eu quis foi trazer esse panorama geral, tá? Da terra, da conquista da terra prometida para vocês. Deu para entender? Desde lá do início, onde reúne o povo, até aqui a chegada de Números capítulo 13, Números capítulo 14 e Josué capítulo 14, deu para entender, sim ou não? Glória a Deus, pastor. Deu? Sim. Maravilha. Então vamos lá. Vamos avançando aqui. Bom, outra coisa que é interessante a gente pensar, né, é a conquista de Jericó. Algo extraordinário, né? Se a gente fosse entrar nos pormenores aqui da conquista de Jericó, nós ficaríamos aqui nas questões geográficas e históricas horas, tá? Tudo que envolve a grandiosidade dessa conquista e como foi, tremendo. Só que eu quero pensar com vocês aqui no seguinte: eles conquistam essa terra, essa fortaleza chamada Jericó, né? Essa cidade murada, as muralhas são engolidas pela terra. Algo impossível eles conquistam. E aí, em seguida, eles são dominados por uma terra chamada Ai. Vocês lembram dessa história? Sim, pastor. Ai, tem outro. Acã. Isso. Isso mesmo.
Então, eles conquistam Jericó, uma cidade, uma fortaleza, e perdem para uma cidade cujo significado era lixo. Sabia que o significado é lixo? Uma cidade... Qual? De Acã? Acã, vamos lá, vamos explicar então. Vamos lá. Acã, ele é o desobediente, né? Ele desobedece. A cidade é Ai. Isso, a cidade é Ai. Ele é o desobediente aí que cometeu o pecado, né? E escondeu lá a capa babilônica. Porque Jericó, gente, foi as primícias. Foi a primeira. E Deus diz, não toque em nada. Aí Acã vai lá, pega uns negócios escondidos. Aí vai na próxima cidade para eles lutarem e perde. Por quê? Porque tinha um pecado escondido, oculto no meio do povo. Tá? Então, isso aqui é algo pra gente perceber tamanha derrota no coração do povo. Imagina como que o povo ficou. Né? Imagina. Josué foi quebrantado diante de Deus. E aí Deus dá a direção para ele. O Senhor disse assim para Josué, manda o povo se santificar, porque Deus iria revelar o anátema. Deus, quer ver? Vamos ler isso aqui? Josué capítulo 7. Vamos ler isso aqui. Josué capítulo 7, versículo 25 e 27 só. Versículo 25 e 27. Quem lê pra gente? Josué 7. Isso, versículo 25 e 27. E disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti esse dia. E todo Israel o apedrejou com pedras e os queimaram a fogo e os apedrejaram com pedras. Calma aí. Josué 7, capítulo 25. 7, versículo 25 e 27. Pastor, Josué 7? Isso. 25. Então, mas só tem até o 26, pastor. Isso, 26, 25 e 26 então. Isso aí, obrigado. Tá. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou o ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o Vale de Acor, até o dia de hoje. Olha aí. Então, conforme fora dito, aconteceu a Acã. Ele confessou o seu pecado, que havia roubado e escondido em sua tenda a capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Josué levou Acã e sua família e tudo que eles possuíam até o vale que o irmão Marcos acabou de ler, de Acor. E lá todo Israel os apedrejaram, queimando-os com fogo. Meu Deus do céu, pensou a moda pega? Já pensou se a moda pega? Pastor, Diga. desculpa se eu entendi errado, mas qual é a palavra que seria o significado de lixo? Ai. Ou eu que entendi? Ai. Isso, o nome da cidade. Tá. O nome da cidade é Ai, que significa lixo. Ai, que lixo. Porque a ideia era a insignificância dessa cidade. Eles conquistam uma fortaleza e perdem para algo insignificante. Por quê? Porque quando há desobediência, pecado no meio do povo, não tem como prevalecer. Perde para Ai. Deu para entender? Sim ou não? Sim.
Maravilha. Gente, eu vou pedir para vocês. Eu queria começar aqui falando sobre o período dos juízes e passar para vocês sobre as cidades de refúgio, né? Sobre as cidades de refúgio. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou começar falando sobre as cidades de refúgio. Aí depois eu falo do período de juízes. Deixa eu pegar a cidade de refúgio aqui. Vamos lá, Josué, capítulo 20. Josué, capítulo 20. Vamos mudar de assunto agora aqui. Vamos para as cidades de refúgio. Josué, capítulo 20. Quem achou Josué 20? Eu tô na mão aqui, pastor, Josué 20. Então, lê pra gente, por favor, até o versículo... Lê pra gente até o versículo 5. Do 1 ao 5, pastor? Isso. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio, de qual vos faleis pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se à porta dela, e exporá a sua causa aos ouvidos do ancião da tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intenção e o não odiou antes. Isso, tá bom até aí. Deixa eu explicar para vocês então agora. Vamos lá. Deus deu uma ordem para construir, tá, as cidades de refúgio, 3 de cada lado do Jordão. Por quê? Porque imagina se alguém precisasse se refugiar nela, e vocês vão entender já aqui na frente, e só tivesse essas cidades de um lado do Jordão. Quem tivesse do outro lado não teria como chegar até ela, né? Então Deus disse, olha, das 46 cidades dos levitas que foram separadas para os levitas, separem 6 para serem as cidades de refúgio, 3 de cada lado do Jordão, tá? Para que se refugie nela o homicida involuntário. O que acontecia aqui, gente? Quando alguém acidentalmente tirava a vida de outra pessoa, né? Outra pessoa morria de maneira acidental. Esse homicídio involuntário, né, que por um acidente matou alguém, poderia se refugiar em alguma dessas 6 cidades de refúgio. Por quê? Porque existia uma lei, né, uma lei mosaica que Deus deu a Moisés, permitindo a vingança, tá? Permitindo que os parentes da vítima vingassem ela e matassem o homicida. Porém, se esse homicídio involuntário conseguisse chegar em uma dessas 6 cidades de refúgio,
ele estaria seguro. Os parentes da vítima não poderiam tocar nele. Os vingadores não poderiam fazer nada para ele. Como que funcionava? Como o irmão Valdeci leu aí, ficava um sacerdote 24 horas na entrada de cada uma dessas cidades, né? E a partir do momento que a pessoa passava pelo sacerdote, ela estava totalmente protegida. Ela estava guardada, livre do mal. Deu para entender até aqui, sim ou não? Deu, pastor. Tá, vamos lá. Vamos para o próximo passo agora. Tá? O que isso tem a ver conosco? Nós estávamos vulneráveis. Mas a partir do momento que passamos pelo sacerdote, estamos agora guardados, protegidos. O inimigo não pode nos tocar mais. Glória a Deus. Opa, amém. Ó, vamos ler? Fiquei até animado com o glória a Deus ali agora. Vamos até ler aqui. Quem é esse nosso sacerdote? Vamos ler aqui. Hebreus capítulo 9, versículo do 24 ao 28. Quem lê pra gente, por favor? Hebreus capítulo 9, do 24 ao 28. Olha aí o mistério aí, ó. Quem lê pra gente? Hebreus 9, pastor? Isso, do 24 ao 28. Tá, peraí que eu tô achando aqui. Tá, achei. Pode ler então? Pode, por favor. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O pastor, eu li errado, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Isso. Figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote. Olha aí. Cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Olha que maravilha. Então quem é o nosso sumo sacerdote, gente? Jesus. Deu para entender, sim ou não? Sim ou não, gente? Agora, prestem atenção nisso. O tempo de permanência da pessoa naquela cidade dependia de quanto tempo o sacerdote que o recebeu viveria. Vou explicar. Se o sacerdote que o recebeu morresse no dia seguinte, ele poderia sair e os vingadores não poderiam lhe tocar. Ele estava protegido pela lei. Se o sacerdote que o recebeu morresse depois de um ano ele sairia. Depois de 2, 3, 5, 10, ele sairia após a morte do sacerdote que o recebeu. Deixa eu explicar isso para vocês. Nós fomos absolvidos
e estamos novamente quites com Deus, como? Colossenses capítulo 2, versículo 14. Jesus pegou a cédula que era contrária a nós, como sumo sacerdote, conforme foi lido em Hebreus. Ele pegou esta cédula e cravou na cruz. Lá ele morreu. Ao terceiro dia ressuscitou. E nós hoje somos livres para viver como filhos de Deus e herdeiros da eternidade. Deu para entender? Glória a Deus. Deu para pegar? Colossenses, pastor. Colossenses 2,14. Jesus pega a cédula que era contrária a nós. O que é esta cédula? A nossa dívida. Pastor, Oi. só com relação à explicação dessa lei aí, o homicida, no caso, ele não podia sair mais dessa cidade enquanto não houvesse perdão, alguma coisa desse tipo. Ele teria que ficar ali? Não, o tempo, como eu disse agora, o tempo de permanência dele na cidade estava relacionado ao tempo de vida do sacerdote que estava de plantão no dia. Ah, mas ele não poderia sair daquela cidade, então, né? Ele poderia, mas daí os parentes da vítima poderiam matá-lo, se ele saísse antes do sacerdote que o recebeu morrer. Ah, certo. Ok, pastor. Entendeu? Entendi. Tá, aí eu fazer o seguinte, semana que vem nós vamos falar de cada uma das 6 cidades de refúgio, tá? Cada uma das 6 cidades de refúgio. Vamos falar de Siquém, cidades de refúgio. Não perde a aula, vai ser fantástico, tá bom? Vou terminar alguns minutinhos mais cedo, que eu cheguei da estrada, já fui ligando o celular aqui e acabei nem colocando para carregar, e ele vai desligar aqui e eu vou acabar perdendo a gravação no Facebook. Então eu vou terminar esses minutinhos mais cedo, tá? E semana que vem a gente inicia falando das 6 cidades de refúgio. Maravilha? Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Gente, Deus abençoe, um abração. Com Deus abençoe, irmão José, irmã Thaísa, o irmão Marcos aí online hoje. Eita glória, irmão Marcos.